E aí, pessoal, tudo bem? Bom, eu ia fazer um vídeo essa segunda-feira falando de alguma coisa aí que tinha acontecido no futebol brasileiro no fim de semana, tudo. E acabei não conseguindo, eu também porque participei do Debate Assopra do Desimpedidos. Depois de um bom tempo participei do Debate Assopra comentando a rodada do Campeonato Brasileiro e do Bate-Bola na ESPN comentando a rodada do futebol brasileiro. Então fiquei meio sem assunto, né? A Série C tá interessante, mas foi só jogo de ida também, então tem os jogos de volta, de repente esperar os jogos de volta para falar alguma coisa. Mas aí o Palmeiras veio com o assunto, né? O Palmeiras demitiu o Luiz Felipe Scolari na noite desta segunda-feira e, segundo relatos de diversas fontes, está tudo praticamente acertado para a contratação do Mano Menezes. Que estaria tudo já conversado, faltaria só assinar, o anúncio seria já nesta terça-feira. Tá, então, nenhum relato indica a existência de outro nome, nem a existência de uma discussão ainda de vamos esperar para ver o que acontece. Tá. Então, assim, primeiro sobre a demissão do Luiz Felipe Scolari. Eu já disse até algumas vezes no bate-bola da ESPN que eu, inclusive disse isso hoje, eu não sou a favor. Eu não era a favor, né? Ela já aconteceu. Eu não era a favor. Por que eu não era a favor? Eu acho que assim, o Palmeiras claramente não está num bom momento, não está jogando bem. E claramente o Palmeiras precisa jogar mais futebol. O Palmeiras tem condição de jogar um futebol melhor do que o que vem jogando. E não estou só falando melhor em relação a ser competitivo, mas também melhor em relação a explorar mais a qualidade técnica do seu elenco. E com o Filipão isso iria até um certo limite. Mas a questão é, se for para mudar a filosofia de jogo, contratar um técnico que vai implementar um novo tipo de trabalho, eu acho que era o caso de esperar o fim do ano. Espera o fim do ano, conversa com o Filipão, fala, ó, Filipão, vamos só até o fim do ano. Eu já ouvi conversas assim de que o Filipão realmente estaria, mesmo ele tendo contrato até o final de 2020, o Filipão já estaria considerando a hipótese de parar ao final de 2019. Então, ou parar pelo menos no Palmeiras, né? Parar esse trabalho no Palmeiras até 2019 e não fazer o seu último ano de contrato, mesmo que fosse com um título. Então já fecha a questão com o Filipão, de que, olha, vamos ficar até o fim do ano, vamos fazer o melhor, vamos nos despedir de uma forma legal, maior técnico da história do Palmeiras, campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro, ou eventualmente bi-brasileiro, se viesse a ganhar esse ano, daí dono de um monte de títulos, um monte de glórias, querido pela torcida, tudo, ok. E já fecha a questão e já começa a estudar um novo nome, e daí um nome que pudesse realmente dar uma mudada grande na filosofia. E por que esperar o fim do ano? Bom, primeiro porque você tem tempo de pensar nesse nome, você tem tempo de negociar com esse treinador, ou com esses treinadores se forem mais de um nome, e porque esse cara quando assumir, ele vai ter as férias ali para trabalhar o elenco, tudo. Além disso, tem uma questão básica de que assim, muitos dos treinadores que o Palmeiras poderia levantar, talvez não resolvessem aceitar um trabalho agora, né? Talvez só aceitar no fim do ano, porque eles já estão trabalhando, já estão com compromisso com outro clube, ou porque de repente eles não querem pegar um trabalho assim numa reta final de temporada. Então você espera, você pode pegar um técnico estrangeiro, tudo. Tem muita gente que gosta do Koudé, tá no Racing, ele tem contrato pelo Racing, e o Racing no fim do ano será no meio do campeonato. Teria que tirar o cara do meio do campeonato. Mas tirar ele no meio do campeonato é mais fácil do que tirar agora, porque no meio do campeonato, depois do primeiro semestre do campeonato, tem uma parada de verão no futebol argentino. Então de repente você consegue tirar ele de lá, né? Teria que conversar. Mas fazer isso realmente entre uma rodada e outra é muito mais difícil. Então, acho que seria o caso. Se for simplesmente trocar por trocar, porque o Filipão não dá, bota um outro cara ali tampão, então fica com o Filipão. Se é pra botar um técnico tampão até o fim do ano, fica com o Filipão. Se não for pra ser o nome certo, fica com o Filipão até o fim do ano, porque assim, o Palmeiras não está ganhando, mas vai voltar a ganhar. O time é muito bom no papel, pode jogar muito mais, mas ele tem suas armas também, ele tem suas estratégias ali, ele consegue ganhar o jogo. E os próximos jogos do Palmeiras tendem a ser um pouco mais tranquilos, e ainda que o Palmeiras se atrapalhe em alguns desses jogos, inevitavelmente que acabe ganhando alguns desses jogos também, né? Então
Acho que no que ganhar alguns jogos a coisa vai voltando ao normal, tudo. Daí o Palmeiras de repente já tá fora da disputa do título. Mas fica tentando mudar de filosofia de trabalho no meio do campeonato, você também vai ter uns tropeços aí que você também vai cair fora da disputa do título. Então, cair fora da disputa do título por cair fora, fica com o Filipão, dá um pouco de estabilidade ali, acalma um pouco a coisa e vai até o fim do ano. Ainda mais se fosse para trazer um técnico de filosofia mais ou menos parecida com o Filipão. E é o caso do Mano Menezes. E daí, porque eu acho a contratação do Mano me soa mais problemática ainda. As vantagens do Mano, para não parecer que eu só tô batendo. O Mano, eu não acho ele um técnico tão ruim quanto muita gente acha. Eu acho ele um técnico que tem qualidades. Ele montou um bom time no Cruzeiro, ele fez um bom trabalho no Cruzeiro. Foram 2 passagens no Cruzeiro. A primeira que foi aquela relâmpago, que depois ele sai para ir para a China por uma proposta irrecusável. Ele fez o Cruzeiro jogar bem, e salvando o Cruzeiro do rebaixamento. Depois ele volta, substituindo o Paulo Bento, também o Cruzeiro estava muito lá embaixo, e recupera o Cruzeiro, depois leva o Cruzeiro 2 títulos da Copa do Brasil, o único bicampeonato da história da Copa do Brasil, né, bicampeonato seguido. Então, acho que E assim, antes que fale, mas é porque antes o time que era campeão da Copa do Brasil jogava Libertadores e não jogava a Copa do Brasil do ano seguinte, mais ou menos. Nos primeiros anos da Copa do Brasil não tinha isso. E nos últimos também não tem mais isso, né? O time pode defender seu título. Só no meião ali, entre a virada do século e o meio e o começo dessa década que foi assim. Mas acho que o Mano Menezes é um técnico que já montou times que jogam até com um pouco mais de toque de bola. Ele já montou isso. O Cruzeiro dele, na primeira passagem dele, foi um time que jogou muito pra frente. Não é um time ofensivo, um time agressivo como é o Santos, como é o Fluminense do Fernando Diniz, como tem sido o Flamengo do Jorge Jesus. Mas era um time que atacava mesmo, um time que tinha um volume ofensivo razoável. E no Corinthians, em 2009, quando o Corinthians foi campeão da Copa do Brasil e campeão paulista, naquele primeiro semestre, por exemplo, é um time que jogava legal. Não era assim, nossa, que espetáculo, é o Barcelona, o Guardiola, mas jogava um bom futebol, inclusive com armas ofensivas muito claras. Claro que ter o Ronaldo, fenômeno no time, ajudava, mas não era só isso, né? O André Santos, por exemplo, era um lateral que avançava muito, não era um lateral muito defensivista. Foi ele que criou essa figura que até hoje é tão importante aí nos times do Corinthians, que é o volante que chega na área para concluir. Era o Christian, era o Elias primeiro, depois o Christian, e daí seguiu aí com vários outros jogadores, Paulinho, tudo, e agora tá até com o Júnior Urso. Então, acho que ele até chegou a montar times assim. O problema é que já faz muito tempo, né? Nos últimos tempos... e na seleção ele tentou fazer, mas não conseguiu. Mas ele tentou fazer um time que jogasse um pouco mais pra frente em algum momento. Ele teve um momento que ele até desiste de ter um centroavante e tentar usar o Neymar como esse jogador mais de 9 ali, né? Na verdade, o Neymar ficaria como o Messi no Barcelona, né? É o atacante centralizado, mas ele não é um centroavante. O Mano tentou fazer isso, que parecia uma boa ideia, só que foi bem... Ele teve essa sacada quando já tava para sair, né? Quando saíram com ele. Então, assim, acho que ele já teve lampejos, mas já faz muito tempo. Esse último trabalho do Cruzeiro dele já foi um pouco mais conservador, com times um pouco mais defensivos. E esse último ano dele no Cruzeiro, assim, esse ano de 2019, começou bem, mas depois ficou bem ruim, né? O time se perdeu completamente. Acho que o Mano também é um técnico bom de grupo. Então ele é um técnico que normalmente conquista o grupo acaba gostando dele, acho que ele cria um ambiente de trabalho. As pessoas em geral, público, assim, às vezes acham ele meio mala, meio chato, mas assim, os relatos é que dentro do grupo, assim, ele é um cara que normalmente cria bons ambientes de elenco ali. Isso também pode ajudar. Esses são os lados positivos. O lado negativo, ele não representa uma ruptura com o trabalho atual. E por que isso é problemático? Porque o problema do Palmeiras não é jogar mal dentro dos seus conceitos, é o seu conceito. Dentro dos seus conceitos, o Palmeiras está numa má fase, mas inevitavelmente vai melhorar em algum momento. O Palmeiras vai voltar a jogar melhor. Voltaria a jogar melhor com o Filipão. O time é muito forte. E desse jeitinho lá, defesa, postada, muito bola direta, muito cruzamentinho, tudo, bola aérea, tudo bem, aquela formulinha ali, mas ganha muito ponto, ainda mais num desnível técnico tão grande como é entre o Palmeiras e muitos dos outros clubes do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras acabaria fazendo muito ponto, talvez não fosse o suficiente para acompanhar
a corrida entre os primeiros colocados na disputa do título, mas muito provavelmente seria o suficiente para garantir uma vaga na Libertadores do ano que vem. Tá? E talvez até, provavelmente até uma vaga direta entre os 4 primeiros colocados. Então não precisava mudar em relação a isso. O que precisava mudar era mudar o estilo de jogo mesmo, fazer com que aproveitasse mais. Tem um monte de jogador de meio de campo lá, tem o Dudu, Rafael Veiga, Johan, o Scarpa, Zé Rafael, Lucas Lima. São 6 jogadores de meio de campo de armação, de alguma forma ou de outra servindo de armação, e o time não tem armação. Então assim, não tá sabendo jogar com esses meias tudo, e o Flamengo é um sinal de como dá pra jogar, né? O Flamengo tá jogando ali com um monte deles, né? Então, e o Santos também. Então, acho que o Palmeiras precisava melhorar isso, melhorar o estilo de jogo, o conceito de jogo para aproveitar o elenco que tem. Agora, o Mano, o que ele deve fazer? Ele deve pegar o time que o Filipão tem e eventualmente consertar, fazer pequenos ajustes ali, mas o Palmeiras do Mano vai ser mais ou menos o Palmeiras do Filipão, de repente com um banho de loja ali, com alguma coisinha a mais, uma a menos ali, e que de repente pode dar um bom momento ali. Mas um problema muito grave da contratação do Mano, e isso parece bobeira, mas é sério, e só ver as reações dos palmeirenses nas redes sociais, e eu conversei com alguns amigos palmeirenses aqui nessa noite ali, só para ter uma noção rápida da repercussão. Falei até com o Danilo Galhardo, o chefe de cozinha e responsável ali pelo grande perfil Joguei na CEP, né, Joguei na SEP, que está cornetando loucamente. O comentário mais básico da contratação do Mano que os palmeirenses têm feito: ele é corintiano. Quer dizer, o Mano é formado no Grêmio, assim, né? A formação ali mais raiz dele lá no futebol gaúcho, 15 de Campo Bom, tudo. Mas assim, ele ficou muito vinculado ao Corinthians. E assim, eu até perguntei para alguns desses amigos palmeirenses quanto tempo eles acham que levaria, de 0 a 10, aliás, qual que era a chance do palmeirense falar que contratou um técnico corintiano também na primeira má fase. E a resposta de todos foi nem precisa da má fase, já está acontecendo. Ele nem foi contratado e os palmeirenses já estão falando. Isso porque uma coisa que ajudou muito o Filipão é que o Filipão tinha costas muito largas no Palmeiras, por toda a história dele no clube, tudo. Então as pessoas, a torcida, tudo, até os dirigentes ali, tinham uma certa reverência ao Filipão, respeitavam ele, e com isso ele acabou conseguindo implementar muita coisa. O Mano Menezes vai ter que ter muito trabalho para conseguir ganhar um certo respeito ali, porque todo mundo acha que ele é um técnico muito vinculado ao Corinthians. Ele é muito próximo do André Sanches. O estilo as filosofias de trabalho dele até hoje pautam o trabalho do Corinthians. Então acho que isso vai ser uma coisa meio complicada. Eu imagino que o Mano, se realmente for confirmado, e tudo indica que seja, ele já vai tentar chegar tentando mostrar que é amigão da galera, vai querer fazer coisas ali que mostrem o palmeirismo dele, ou mostrem o desprendimento dele em relação ao Corinthians, para ver se conquista um pouco a confiança dos palmeirenses. Mas vai ser uma batalha muito árdua, e se o time não começar a jogar logo, isso vai ficar marcando o trabalho dele. Então isso é uma coisa complicada. Eu acho uma decisão pouco esperta da diretoria do Palmeiras em relação a não ver que o time precisa de uma mudança de estilo de jogo, de uma mudança de filosofia, né? E não simplesmente dar alguém que arrume o time. E acho um pouco esperto do ponto de vista daquela coisa do dirigente que contrata um técnico para se garantir, para garantir que não vão ficar pegando no pé dele. Contratar o Mano vai fazer com que o torcedor e jornalista fique pegando no pé da diretoria pela escolha que foi feita, caso ela não dê resultados imediatos. Então acho que não está sendo uma escolha feliz do Palmeiras se ela se confirmar, e eu acredito que ela vai se confirmar, justamente por causa disso. O Palmeiras acha que tinha que esperar o fim do ano para depois trocar para valer. Daí troca para valer, troca com calma, pensa no nome e vem com um nome forte. Essa temporada, no final das contas, talvez ela não produza nada. Só que se o Palmeiras perde a oportunidade de usá-la para uma transição,
Daí não só essa temporada talvez não dure nada, como as outras talvez não sejam tão produtivas assim. O Mano talvez tenha, uma coisa que talvez tenha pautado a contratação do Mano é que ele virou um técnico de mata-mata, porque agora botaram o rótulo no Filipão que ele não é técnico de mata-mata. A história do Filipão é de técnico de mata-mata, ele nunca foi técnico de pontos corridos, ele sempre foi técnico de mata-mata. Neste trabalho do Palmeiras específico é que ele estava funcionando mais nos pontos corridos que no mata-mata. Agora o Mano foi bicampeão da Copa do Brasil, então joia, técnico de mata-mata. Tricampeão se você contar ainda o título com o Corinthians. Que legal, técnico de mata-mata. Mas em Libertadores ele conseguiu uma final com o Grêmio, lá atrás. Com o Corinthians ele não conseguiu ir muito longe, caindo em oitavas de final, por exemplo. E com o Cruzeiro ele caiu em quartas de final e em oitavas de final. Então assim, também não chegou entre os 4 primeiros, por exemplo. Não estou nem falando em final. Então assim, os resultados do Mano nesse tipo de torneio também não são nada espetaculares. Nada que você fala, não, vamos bancar esse cara. Que foi a ideia do Palmeiras quando trouxe o Filipão lá atrás, né? Lá nos anos 90, quando o Palmeiras era o time que jogava bonito, o time do Luxemburgo, academia, sei lá o que, e foi buscar um técnico durão. Mas o Filipão tinha título de Copa do Brasil pelo Grêmio, tinha título de Copa do Brasil pelo Criciúma e tinha título de Libertadores pelo Grêmio. Ali tudo em questão de pouco tempo, aí no intervalo de 5, 6 anos. Então o Palmeiras chegou e falou, não, vamos nesse cara, que esse cara é o cara que vai fazer a gente ganhar as Libertadores que o Luxemburgo tá perdendo, que era a ideia na época, e funcionou, né? Agora o Mano Menezes, eu tenho dúvida se traz um copeirismo pro Palmeiras que o Filipão não tenha. O Filipão é um técnico de mata-mata, é que assim, talvez o trabalho dele não seja mais funcionando também, mas o do Mano na Libertadores também não foi tão grande coisa assim, não. Então, se você é palmeirense, principalmente, diz aqui embaixo nos comentários o que você acha dessa ideia de contratação do Mano, o que você acha, se você acha que pode dar certo ou não, o que você acha que pode dar certo. Curta o vídeo se gostou, se não gostou, se inscreva no canal, clica no sininho. E, bom, é isso. Vamos ver se a notícia se confirma, tá? Porque eu também tô me adiantando um pouco, baseado muito no que a imprensa tem noticiado ali, e até alguns colegas meus que eu até tenho noção de quais são as fontes deles, então eu tô confiando que realmente tem muito de verdade nessa ideia do Mano Menezes estar indo para o Palmeiras. Uma ideia que não me agrada, que eu acho que, assim, pensando como torcedor palmeirense, não faz muito sentido, né? E mesmo do ponto de vista técnico, pensando como jornalista, também não faz muito sentido, porque não atende às necessidades do Palmeiras de nenhuma forma. Tá bom? É isso, então um abraço e até mais.